no mês passado você viu aqui na TVCI como funciona o Tribunal do Júri. E dessa vez vamos mostrar um pouco sobre como funciona em casos de violência doméstica. Veja só. Os casos de violência doméstica tiveram um aumento bem expressivo por conta da pandemia. E procurar a justiça é uma forma de prevenção. Por isso, é preciso ficar atento sobre a importância da justiça nestes casos, principalmente quando acontece um feminicídio, que é a ocorrência de um homicídio pelo simples fato da vítima ser mulher. Para que um caso de violência doméstica, portanto, chegue ao tribunal do júri, há que ter sido um crime doloso contra a vida em que haja a configuração do feminicídio. Então, outros casos, outros crimes como lesões corporais, ameaça ou qualquer outro tipo de crime que não seja um feminicídio, um crime doloso contra a vida, vai ser julgado normalmente por mim, né, no caso, por uma juíza, aqui no caso da primeira vara criminal. Sendo um feminicídio, vem ao plenário para ser julgado pelo Tribunal do Júri e pelo Conselho de Sentença. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Paranaguá é a segunda cidade com maior número de homicídios, perdendo apenas para Curitiba. E falando especificadamente sobre o ano de 2022, aqui no Fórum da Cidade já foram realizados 40 júris. E deste número, 6 eram de feminicídio, um número considerado bastante alto em relação aos últimos anos. Um feminicídio, pelo menos eu posso falar dos casos em que eu já presidi os tribunais do júri, sempre há relatos das testemunhas, das pessoas próximas da família, que relatam que a violência, os casos de abuso, de agressão eram já muito corriqueiros. Acontecia muitas vezes da mulher já ter inclusive medidas protetivas e depois ter retirado, voltado à convivência, ou muitas vezes da mulher nunca nem ter procurado a ajuda, né, de alguém ou oferecido denúncia. E para evitar que uma situação de violência doméstica evolua para um caso de feminicídio, as mulheres e as pessoas de modo geral devem fazer denúncias, pois só assim alguma atitude pode ser tomada. Acontece que muitas mulheres têm até mesmo uma dificuldade de se identificarem, de se verem como vítimas. Então, ficar atenta aos primeiros sinais de agressividade, e já nas primeiras possibilidades procurar cessar esse ciclo da violência. Procurar buscar as medidas protetivas, elas realmente funcionam, são efetivas. Em caso de descumprimento, basta que a mulher venha e informe o descumprimento para ser aplicada aí uma outra medida mais severa, muitas vezes uma monitoração eletrônica ou mesmo o decreto de prisão preventiva. A observância das medidas protetivas é cobrada com bastante rigidez pelo Poder Judiciário. Para dar o primeiro passo e fazer uma denúncia ou até mesmo buscar ajuda, basta ligar no 180. Esse é o telefone da Central de Atendimento à Mulher e atende as vítimas de violência doméstica. O serviço faz a ponte para que os órgãos responsáveis tomem as medidas cabíveis. Lembrando que a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Muita gente se pergunta por que é importante a realização de um júri popular, como é conhecido pelo povo, o Tribunal do Júri. É importante porque é a forma justa de realizar um julgamento. É quando a sociedade responde a um crime que aconteceu em um determinado local. E aí, talvez as pessoas, até fazendo um paralelo com esse Tribunal do Júri que deveria ter acontecido ontem na cidade de Pontal do Paraná, do caso de Isabelle Cristine, talvez as pessoas falem assim, tá, mas por que então o juiz não vai lá e julga? Primeiro, porque a lei diz que crime como o que tirou a vida da Isabelle Cristine, o julgamento seja pela sociedade através do Tribunal do Júri. Primeiro, por isso. E segundo, porque o Tribunal do Júri, apesar de não ter o conhecimento técnico da lei, tem o conhecimento dos valores éticos da sociedade, tem conhecimento de crenças
da sociedade e é representante do povo, é o representante da sociedade. Por isso são escolhidos 7 jurados. E por isso a importância também de todo mundo da sociedade se inscrever para ser convocado e participar do Tribunal do Júri. Inclusive, aqui na TVCI tem caso de pessoa que participa do Tribunal do Júri quando convocado. Então, é muito importante que você vá lá, faça o seu cadastro, seja um voluntário e, quando chamado, você compareça e participe. É a forma de você ajudar a justiça brasileira a dar prosseguimento em diversos casos.